Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Que a
aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Fechado. Bom dia, meus queridos internautas. Estamos de volta. Às sexta-feira, aqui pela manhã. Já estamos, já desde 6h30, a gente já está aqui. Esse é o nosso segundo horário, estudando esse livro, que é o Livro dos Espíritos. Mas, como sempre, como é o nosso método, nós lemos o Evangelho de hoje é uma lição, assim, fabulosa, que a gente não pode, para a gente se brindar por todas as questões do mundo, não é se alienar, é brindar. É estar no mundo, participar naquilo que a gente pode, nem tudo a gente pode, mas não se deixar levar pelo desespero, pelas angústias, e isso a gente faz, esse se brindar a gente faz com o Evangelho. E, principalmente, eu acho, né, uma opinião minha, aí é uma opinião, no capítulo 5, do capítulo 20, o item 5. Mas hoje nós vamos ler o item 4. Esse item 4, prestem atenção nesse item, releiam em casa esse item, porque ele é de uma profundidade a qualquer prova, tá? Eu vou ler, Sueli, você faz a prece, por favor? É nada mais, nada menos do que uma mensagem de Erasto, né? Que era o médium, era o guia do médium. Então, vamos lá. Mensagem do Erasto, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o Evangelho segundo o Espiritismo, e item 4, missão dos espíritas. Olha a missão, olha a nossa missão aqui, bem detalhada, bem traçada, bem marcada, não precisamos ter dúvidas disso. Então, vamos lá, vamos ficar bem atento para essa mensagem de agora. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Já começa com uma pergunta assim, fabulosa, né? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansuetão. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados
pelo infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilha de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladas. Ide, homens que sois grandes diante de Deus e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus os conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus. Porém, mais pesada do que as mais pesadas montanhas, permanece no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito perfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-las, aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que aceitarão, porquanto, principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis entusiasmos e fé, e depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos às obras, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis, então, perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho se, entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Erasto, Anjo da Guarda do Médio, Paris, 1863. Gente, bastaria essa mensagem para a gente ter a nossa existência toda dedicada à propagação do Espiritismo, que é a propagação das palavras de Jesus. Sueli, faz a nossa prece, por favor.
Um bom dia a todos e que realmente a gente possa apreender dessas palavras e se responsabilizar com a nossa missão. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada por ter colocado à nossa frente, nessa encarnação, essa doutrina que nos ilumina e que nos dá o caminho a seguir. Temos a certeza de que esses espíritos amigos estão ao nosso lado, nos incentivando, investindo em cada um de nós e que a gente possa ter ouvidos dóceis a essas inspirações desses espíritos que nos conduzem aqui, nesse momento, no estudo do Livro dos Espíritos, para o nosso conhecimento, alargar a nossa confiança na vida eterna que somos espíritos imortais. Que Jesus, nosso mestre tão amado, os nossos protetores e benfeitores espirituais estejam conosco, mas acima de tudo Deus, que nos deixa a grande oportunidade de, em muitas vidas, sempre ser acolhido para que a gente possa resgatar ainda as nossas faltas, mas com tanta certeza de que teremos muitas oportunidades, mas que devemos agora, como trabalhadores da última hora, aproveitar esse momento reencarnatório e realmente fazer a nosso passo largo em rumo à perfeição. Que Jesus nos ampare no estudo dessa manhã e que a gente possa abrir nosso pensamento para que a gente use todos esses conhecimentos na nossa vida diária. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tá fechado aí, Eliana. Mão na charrua, como diz o espírito Horácio, né? Exato. Isso aí. E de pregai. Você viu o que ele fala aqui, né? E de pregai. E é a maior caridade. Ele está propondo caridade que a gente tem que diferenciar quem está no caminho e quem não está. É fazer a caridade, olhar o outro com amor, né? São as leis de que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas aqui, nesse momento, a gente pode ter a certeza que esse caminho está traçado aqui pela doutrina divulgação. A divulgação realmente é a maior caridade, porque nesse momento aqui os espíritos agradecem essa oportunidade da gente divulgar e aí colocar mais um pouquinho de pensamento mais espiritualizado e menos materializado. É isso aí. Bom dia, meninas. Essa mensagem, Helena, me emociona, porque eu gosto muito. Erasto é o título que eu mais gosto. E eu adoro Erasto. Bom, toda a mensagem dele e essa é maravilhosa. E ele repete exaustivamente o ide e pregai, armai. E quando ele termina com aquela pergunta ali final, né, em que ele responde, é algo assim fantástico. Então, é uma mensagem realmente renovadora, que fala justamente dessa divulgação do Evangelho do Cristo, dos postulados espíritos, para todos. Porque o próprio Jesus disse que um dia o Evangelho vai ser conhecido em todo mundo. E ele só pode ser conhecido quando o homem levar, né, não só pela teoria, mas pela prática, como dizia Assis, vamos falar do Evangelho, se possível, a gente pode até falar, né? Vamos fazer com exemplo, mas se não puder, vamos usar as palavras, né? Então, é uma mensagem maravilhosa. Parabéns pela inspiração da manhã de hoje. Da manhã toda de hoje, né? Logo no início e agora. Então, é isso. O ir de pregar, estamos aqui, atendendo ao chamamento de Erasto, né, que é o chamamento do Cristo, e pregando, cada um da forma que pode, da uma forma que... Tanto que ele relata aqui os pequenos, os grandes, mas ele deixou bem claro, né, que não importa, e os pequenos ainda conseguirão ter mais unção na pregação, no entendimento da verdadeira conhecimento do ensinamento de Jesus e de Kardec. Então, vamos lá.
Sueli, nós não terminamos o 154, né? 155 a gente está. Desculpa, 155. Isso. Fecha aí esse 155 para a gente entrar no 56. Tá. Então, só para começar aqui, saber a gente se posicionar, nós, no Livro dos Espíritos, a gente já estudou assim, a introdução, as causas primárias, já falamos, e agora a gente está na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita e dos espíritos. E o capítulo que a gente está abordando agora é retorno da vida corporal à vida espiritual. Então, esse ponto é fundamental. Todo o Livro dos Espíritos é. Mas esse ponto é fundamental para a gente saber o que esperar depois da morte. Esse é o medo da morte, o pânico da morte. Exatamente porque a gente acha que não tem o domínio desse conhecimento. E esse domínio é libertador. Então, o conhecimento desse capítulo, que vai nos revelar o que a gente encontra do lado de lá, é realmente libertador e fundamental para a gente, né? Então, a gente vai voltar aqui um pedacinho para a gente saber aqui, ó, na 155, essa questão é fundamental, e o que é importante também essa nota, né, de Kardec, que é bem concisa, é muito perfeita, que ele vai dar todos os pontos aqui depois da 155A. Então, a pergunta da 155 é essa: como se opera a separação da alma do corpo? Então, aqui dá a solução. O que acontece quando você desencarna? A hora de você estar no momento derradeiro da vida, e aí vamos romper os laços e vamos passar para o lado de lá. E como isso vai se operar? Qual é o mecanismo desse processo? O que você vai esperar depois da morte? Essa definição, essa revelação é fundamental para a gente não temer mais a morte, né? E mais do que isso, é se responsabilizar pela sua vida, porque a gente não espera nada diferente do que a gente tem aqui enquanto está vivo. Portanto, a gente tem que viver bem para morrer bem. Essa que é a ideia aqui da questão 155, que a resposta é: sendo rompido os elos que o retinham, ela se desprende. Uma resposta simples. A partir daí, ele vai aprofundar. Na 155A, ele fala: a separação se opera instantaneamente por uma brusca transição? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí ele vai discorrer. Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços. Eles se destacam, não se quebram. Eles se desatam, não se quebram. Aí vem a nota de Kardec. Acho que vale a pena ler, né, novamente, Helena? Lógico, vale a pena. Porque é uma nota que vai dar fortalecer a nossa ideia aqui, e eu acho que vale a pena para todo mundo. E se você que está nos vendo não assistiu o capítulo passado, vale a pena a gente retomar. Fala assim: durante a vida, o espírito se prende ao corpo por seu envoltório semimaterial, o perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, e não a deste segundo envoltório que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele só gradualmente se opera e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns, ele é bastante rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, diferindo em algumas horas. Porém, em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual,
O desprendimento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, eu vou ler só esse finalzinho, hein? Essa afinidade perispírito-corpo vai continuar a estar sempre em razão da preponderância que aconteceu em relação à matéria, esse apego à matéria. E ele segue. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, mais tenha dificuldade de se separar dela. Enquanto que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento. Mesmo durante a vida do corpo, quando a morte chega, ele é quase instantâneo. Este é o resultado de estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Estas observações provam ainda que a afinidade que em alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo é, algumas vezes, muito penosa, pois o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e próprio de certo gênero de vida e em certos gêneros de morte. Ele se apresenta em alguns suicidas. Então, aqui nesse ponto, essa nota de Kardec eu acho que é fabulosa. Fabulosa, é perfeita, ela resume todo o processo que é o desprendimento e que a gente tem que ser alertado, segundo Erasto, alertado da vida futura. Então, aí a gente tem esse ponto importante, né? Ficar apegado demasiadamente à matéria, né? Esse desapego a gente tem que começar a exercitar, desapego de tudo, da matéria, enfim, né? Ou pelo menos tem uma medida, né? Tem uma medida, não vou falar que a gente... Aliás, o Antônio de Aquino tem uma fala aqui no livro dele, Inspirações, que ele diz exatamente isso. Ele fala de desprendimento, mas ele vai falar de desprendimento, essa parte mecânica, essa parte... Qual é a lição, Feli? Qual é a lição de Antônio? 17 do livro dele. 18? Eu vou ver 18. Agora. Essa que eu vou falar. Então, é essa, olha. É a lição 18. Desprendimento, isso mesmo, lição 18. Inspirações. É interessante que ele vai falar sobre esse mecanismo. O mecanismo é esse. Fecha aí que está dando eco. Então, aqui? Ele está falando desse mecanismo aqui, que o Livro dos Espíritos vai nos colocar, mas ele vai além disso. Ele vai falar que o desprendimento não é só isso, é importante, mas tem que a gente começar em vida o desprendimento, se desprender, inclusive, da materialidade, da sensualidade, dessas coisas do sentido, de querer. Aí ele vai falar de família, desse excesso que muitas vezes que são os excessos que nos prendem aqui à Terra, e aí o desprendimento vai ficando mais facilitado. Mas quando você tem todo esse apego, sempre vai ter uma grande dificuldade. Então, a gente tem que começar a exercitar esse desapego, sim, e aí tem uma medida exata, porque a gente não pode abrir mão. Ele fala assim no final, o desapego, aqui a gente não está falando para você largar tudo, não é isso. A gente tem que ter a medida certa, não é esse largar, nem largar família, nem largar tudo, porque agora eu sou espírito, não. A gente é homem do mundo, né? Homem no mundo, então temos que usar a nossa oportunidade da reencarnação e usar as coisas do mundo, mas com muita responsabilidade. E aí o convite é esse, a morte vai chegar, e aí ele fala assim, vou ler um pedacinho,
façamos isso pouco a pouco, desprendamos-nos das coisas menos importantes. Não nos preocupemos com as coisas tão difíceis de desligarmos. Tem muita coisa que é muito realmente apego, né? Filho, neto, essas coisas que a gente vai ter que, no plano espiritual, enfim, né? O tempo nos ensinará o desligamento necessário daquilo que for pequenino, sem importância, que não represente nada de útil para os espíritos, comece a desprender-se. Então, é um carinhoso o conselho. Como a gente se apega a pequenas coisas, ao meu carro, à minha casa, à minha cama. Eu não consigo me desapegar da minha cama. Então, essas coisinhas a gente tem que começar agora, se desapegar, sim. Porque a vida material tem sua fase, a vida espiritual tem como consequência a união com Deus, que é a busca final de tudo. Então, a gente tem que começar agora esse desapego. Então, é essa questão aqui, o Antônio de Aquino está nos falando sobre toda essa questão do mecanismo. Sim, acontece tudo isso, mas a gente tem que começar agora esse desapego, porque senão a gente vai continuar, como o Kardec está nos colocando aqui, a vida material, apego aos sentimentos, então vai ficando mais difícil essa separação, né? Então é um conselho interessante, rico, visto por outro ângulo, né? Além da mecânica, do mecanismo em si, não é isso? Ô, Sueli, essa lição é que você vai fazer lá Conhecendo os Vencedores? Muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente vê que, ainda nessa lição, que assim, foi uma escolha maravilhosa que se fez, ele vai dando ponto a ponto, pode começar a exercitar com pequenas roupas, pequenos objetos, e avançar para coisas mais importantes. Exato. E avançar para coisas mais importantes. E você vê que a própria vida, ela vai mostrando, né, aquilo que você pensa assim, não, nesse momento eu estou já me desprendendo, me desapegando de certas situações. Aí a vida manda para você aquela mesma situação para você ainda trabalhar aquilo. Porque, na verdade... fala exatamente isso, Helena. Ele fala exatamente isso. Como o dia a dia da gente, a gente pode perceber que a gente vai perdendo coisas, vai perdendo para esse exercício. De situações. Uma época, numa Hora Celeste, eu falei assim, há muitos anos cuidando de criança, aquela coisa que todo mundo sabe da Hora Celeste, né? Que era abrigo, né? Morava ali comigo, né? Na mesma casa, eu não tinha outra casa, eu morava ali, eu era responsável por aquelas criançadas todas. E era muita criança, pequena, adolescente. Então, chegou um período, a idade foi chegou um período que eu estava me sentindo já cansada. Aí eu me lembro que eu falei, aí começou a diminuir, nós fizemos, a própria Justiça fez uma reformulação, nós tivemos que optar, ou só criança ou só adolescente. Então, toda a direção achou por melhor ficar só adolescente. E eu pensei, ai, meu Deus, ufa, eu acho que já passou o meu tempo de ficar só de cuidar de criança pequena, porque era muito cansativo, né? E, enfim, quando teve período que eu falei assim, agora eu vou descansar, não que seja fácil cuidar de adolescente, veio uma criança chamada Ícaro. Nossa, parece que voltou tudo com maior força, eu tive que reorganizar-me mentalmente, emocionalmente, e eu pensei nisso, realmente ainda não está na hora de eu passar essa fase. Então, eu estou só fazendo um paralelo, da mesma forma que tem coisas que ainda não está no momento de você se desapegar, porque para você aprender a se desapegar, você tem que aprender a construir. Como é que você vai se desapegar de coisa que você não constrói? Até roupa, até objeto, propriedade. Tem período de construir mesmo. Tem período de você precisar mesmo estar naquela... por exemplo, a gente sai de casa, eu já tenho que sair toda arrumada, porque a gente já sai no trabalho, trabalhamos em público o tempo todo, então não tem chance da gente sair muito descontraída, né?
Então, depois vai chegando um tempo que a idade, você não tem necessidade, de repente, de tanta objeto, de tanta arrumação, mas, por enquanto, se a gente não vai para um trabalho onde a gente vai fazer palestra, vai estar com o público, entrou no Leon Denis, já está em contato com o público, entrou no Daniel Cristóvão, contato com o público, né? Então, a gente tem que pensar, será que é isso? Será que... Aí ele fala aqui, ó, chega um momento que o desapego vai ser no outro nível. Outro nível. Há instituições que você, às vezes, dirige. Vai se analisando o momento de você ir delegando, de você ir passando por... Não é fácil, que você leva várias formas de desleixado, de que está abandonando, mas esse movimento tem que ser feito. Sabe aquela história, eu não lembro o nome do livro, mas o Tavares pode nos ajudar. É do Inácio Ferreira, onde ele conta que a vida sinalizou para ele que ele já era para estar deixando a direção do hospital que ele mesmo fundou, então ele sentia aquele apego, né? Os médicos chegando e ele não ia, achando que ninguém tinha experiência. Então, ele não fez aquele exercício daquele desapego. Quando ele desencarna, ele toca nesse assunto, eu não sei se é na Cinza dos Tempos, ou o público pode nos ajudar aí com o nome deste livro. Mas é muito, muito sério esse relato dele. Ele teve chance, a vida sinalizou, e ele fala isso, a vida sinalizou, e ele, por apego, ele não largava, não deixava ninguém, tudo tinha que ser com ele tinha que estar no controle de tudo. A gente guarda isso com experiência para a gente não ficar no controle de tudo, tá, gente? Vamos confiando nas pessoas, vamos deixando, porque a Sueli fez um link. Não se preocupa da gente estar alongando aqui, não, Sueli, que é muito importante esse link que você fez com esse livro Inspiração do Amor Único de Deus. Inclusive, vamos começar, a partir do dia 1º, essa campanha que nós estamos fazendo, que é a campanha de conhecendo os nossos benfeitores. Porque, às vezes, tem médium na casa que nunca sabe muito detalhe sobre Antônio de Aquino, mas a gente não vai falar biografia, a gente vai falar as ideias. Por exemplo, conhecer o benfeitor, nada mais, nada menos do que as ideias dele. Ideias sobre o desprendimento, que é a coisa melhor. Então, a Sueli, como outros, estarão lá, no CELD, na livraria. A Irani já deu a dica aí para você, ó. Irani já colocou... A Flor da Vida... É isso? A Flor da Vida? Não, o nome do livro, eu acho que é Nas Cinzas do Tempo, Irani. Sobre as... esse aí. Sobre as Essa foi a Carla que falou isso. Tá, beleza. É esse mesmo. Espera aí, Tavares, não tira não, que eu quero tirar uma foto, que eu estou sempre esquecendo. Bota aí, o Tavares, novamente. As Cinzas do Tempo. Isso. Eu estou sempre esquecendo o nome desse livro. Carlos Bacelli. É Carlos Bacelli, o médium. Bacelli é o médium. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, ele teve convivência com oh, meu Deus. Lembra aí, Tavares? Eurípides Passanufo. Nossa, nosso queridão Eurípides Passanufo. Ele teve convivência, tá? Ele foi aluno, eu não sei se foi aluno, alguma coisa assim de Eurípides Passanufo. Então, ele fundou um hospital espírita. Fala, Tavares. Ele fundou um hospital espírita, durante muito tempo foi proprietário do hospital espírita. Quando voltou, achou que ia levar ao hospital e tudo, e não levou, o hospital ficou aquele, ficou agoniado, como qualquer pessoa fica, né? Porque o tal do desapegar não é fácil. Tanto que uma vez alguém nos fez uma pergunta: é possível desencarnar antes do fenômeno da morte? Que é o assunto de hoje. É possível desencarnar antes do fenômeno da morte? Aí as pessoas começaram, não, pelos suicídios, não. É possível desencarnar antes do fenômeno da morte. A gente só deixa para desencarnar quando o fenômeno da morte está chegando. Aí meu carro, minha casa. Mas se a gente for desencarnando, saindo da carne durante a vida, quando o fenômeno da morte chegar, a gente não está mais nem aí para batatinha. O negócio é que a gente não se prepara. Né? Eu acho que é uma mensagem do irmão X, eu não sei se ainda é Alberto de Campos, treino para a morte. É muito interessante. Qual o nome? Treino para a morte.
Treino para a treino? morte. Ah, treino para a morte, tá legal. Eu acho que é. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Treino para a morte. Tá. Morte. Do Irmão X. É do Irmão X, já está aqui. Treino para a morte. Né? É no livro Cartas e Crônicas, né? Então, quem quiser ir Cartas e Crônicas, tem um treino para a morte. Né? Mas ninguém quer fazer. Vai que eu treino e morro, né, minha amiga? Aí pronto. Pois é, mas como a lição de Antônio de Aquino no livro Inspiração do Amor Único de Deus, que é um dos livros que a gente está divulgando, para darem de presente, comprarem para darem de presente de Natal, a campanha é essa. Ah, mas eu tenho esse livro. Não, dê de presente de Natal, todo mundo vai gostar. A pessoa vai estranhar, não é uma blusa, não é... Não, ela vai utilizar isso como uma pérola. Quando ela cair dentro, que começar a mexer, ler, ela nunca mais vai esquecer o presente que você deu a ela. Então, a campanha é, bem, nesse aqui, Antônio de Aquino vem mostrando aqui, olha, é já treinar para a morte, isso que o Tavares colocou, exercitando o desprendimento de emoções, de ideias assim encrostadas, de medos, de invejas, de ciúmes, de despeito, de perseguição, de exclusão. Vai se desligando disso e vai descobrindo outro mundo, que é o mundo da fraternidade, da abnegação, da solidariedade. É o desprendimento. É esse desprendimento, essa proposta que a Sueli trouxe, e ela vai falar melhor do que a gente está falando aqui no dia. Ela vai falar dentro de uma livraria espírita, não é pouca coisa, 15 minutos, com direito a pergunta, vocês estejam lá, a gente vai divulgar o dia. Cada semana eu vou estar liberando a planilha de quem vai estar falando naquele dia, será na quarta e no sábado, nas 2 primeiras reuniões. Após as 2 primeiras reuniões públicas, o pessoal se dirige para a livraria e lá vai ter uma mini palestra, um bate-papo para conhecer as ideias de Antônio de Aquino. Sueli, muito bom essa conexão que você fez dessa questão, desse final aí da nota de Kardec, com todas essas ilustrações que surgiram, tá? É assim que a gente estuda o Livro dos Espíritos aqui, tá, gente? Segue aí, Sueli, por favor. Então, vamos lá, né? Então, a gente está estudando esse tema aqui do nosso... cada um vai começar a pensar aqui o que eu preciso me desapegar. Nesse momento, por exemplo, da minha vida em particular, meu filho está saindo de casa, o mais novinho, o bebezão da família. E aí a gente está vendo um monte de caixa dele, ele vai morar sozinho inicialmente, depois vai casar. E, enfim... Esse é um momento assim que eu não estou sofrida, não, porque eu sei que ele está feliz, ele está radiante dessa vida. Mas é um desapego do dia a dia, porque ele trabalha dentro de casa quase sempre, então. Aí é uma coisa para a gente pensar, né? Com o dia a dia, como a gente é exercitado por Deus nesse caminho, mas a gente ainda tem muito do apego às coisas, né? Mas é um exercício, eu acho que cada um agora deve pensar o que eu preciso desapegar, né? Mas é interessante isso. O dia a dia da gente. O Antônio de Aquino fala isso, o dia a dia ele vai mostrando assim, a gente vai ter que se largar de algumas coisinhas. Minha caneta, eu não saio daquele cocinho, meu estojinho, sabe? Essas coisas que a gente já precisa, serve qualquer estojo, serve, mas, enfim, eu sei que é um processo... Imagine Rivail deixando Rivail e nascendo Kardec. Não é? Gente, porque ele não deixou é desapegar de uma personalidade ainda. Isso é mais difícil, é muito mais difícil, porque você vai renovar numa encarnação. Ele fazia essa revirada assim, de enquanto ele era pesquisador, agora eu vou usar essa pesquisa para a humanidade. E anônimo, né? E com pseudônimo, né? Kardec. Exato. Agora, vamos imaginar Paulo. O Paulo que deu... meu Lógico Deus, que são... Mas aí, Antônio de Aquino, porque a gente não pode esperar esse passo assim, porque o Antônio de Aquino fala isso, é lento.
A gente tem que desapegar de coisas inicialmente que não são tão importantes para a nossa espiritualidade, porque não somos Paulo nem nada, né? Mas esse é um Mas exercício. ele também não era nada quando ele começou a fazer o desapego. Mas ele tinha bagagem, né, Helena? Eu não me comparo. Não, olha só. A bagagem dele era intelectual. A bagagem de Paulo era intelectual. Ele cometia crimes em nome da lei. Não foi fácil também, não, tá? Não foi fácil, não. Mas só olha, eu acho que esse salto que dá não é porque ele já tem uma estrutura prévia para isso. Só, a gente ainda no apego, está muito no apego. Não precisamos comparar, porque a lei não pede comparação. É apenas assim, ícones que souberam... Que exemplificar, né? Lógico. Porque, na verdade, os esforços são sempre muito difíceis a nível do mundo íntimo. O mundo íntimo para Paulo não foi fácil, o mundo íntimo para Maria Madalena são ícones, não foi fácil. O mundo íntimo daquelas médias que eram sacrificadas para servirem como instrumento para revelação, para fugir da doutrina espírita, não foi fácil. Elas eram amarradas. A Florence Cook, que foi a médium que o William Crookes utilizou, ela ficava mais. Ele usou o critério científico, então ela ficava presa numa sala, amarrada para não ter dúvida, com um público olhando, para não ter dúvida nenhuma de que a materialização da Kate King não era própria a médium. Isso não era sacrifício? Muito. Então, não era um desprendimento da própria intimidade, alguém chegar, amarrar você assim. Ela se dispôs voluntariamente para que hoje, podemos dizer, a doutrina espírita é ciência. Foi verificado, o espírito apareceu, se materializou. Isso Kardec já tem lá no Livro dos Médiuns, né? Lógico, mas a sequência disso, do William Crookes, a gente deve um agradecimento ao William Crookes por essa pesquisa, um cientista, que também não foi fácil para ele, não foi fácil. Aí, aí está médio, aí do lado está Florence Cook. Do lado esquerdo é a Florence Cook, e do lado direito é a Kate King, que é o espírito. Isso aí é uma gênese, é um fenômeno chamado gênese. Ela é aquela materialização concreta, precisa, que não é fácil para o espírito. Vamos lá, Sueli, volta aí para você. Quer falar, Tavares? Não, eu queria me meter nessa discussão de Paulo. Olha, eu Pode acho o seguinte, é exemplo. Se ele conseguiu, lógico que a bagagem de Paulo e de Estevão está anos-luz na nossa frente, não tem a menor sombra de dúvida. Mas se eles conseguiram, aí tem Francisco de Assis, aí tem toda essa turma, Pedro, todos. Se eles conseguiram, a gente é da mesma matéria no bom sentido. O papai criou a gente tudo igual. Então, se eles conseguirem, a gente vai conseguir também. Como diz minha amiga Sandra Borba, aqui da Natal, nossa ex-presidente da federação, nem estava, a gente leva uma eternidade mesmo, a gente consegue. Então, sim. Mas estamos lá. Estamos aí. Mas é o que eu estava dizendo, né? É lógico que vamos chegar lá, com certeza, né? Mas ainda a gente tem que fazer alguns esforços, né? Bastante, né, Sueli? É verdade, muito esforço. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Aí, no estudo passado, nós já vimos essa questão aqui que a gente trouxe do Livro dos Espíritos, a passagem, quando quebra o laço aqui, né? Esse laço aqui fluídico que vai ligar o corpo físico ao perispírito, é o momento do desencarne. Esse momento aí ainda fica, muitas vezes, com dificuldade, de que depende desse laço aí, depende muito dessa sensação ainda de física, materializado, mais fácil ou mais difícil, já falamos sobre isso. Estudamos também aqui os que no Céu e Inferno o Kardec nos traz, momento da extinção da vida orgânica, do desprendimento, o perispírito fosse completamente realizado, a alma não sentiria absolutamente nada. Mas por que ela sente? Porque a coesão ainda é bastante densa, né? Se a coesão é fraca, a separação é fácil. E essa aqui a gente já analisou.
Mas vamos aqui para esse ponto aqui, que está no Código Penal da Vida Futura, também no Céu e Inferno, que aí também complementa esse pensamento aí que a gente está estudando hoje. E nos fala assim no item 15 e o item 17 que nós separamos aqui. Cada um é responsável somente por suas próprias faltas. Ninguém sofre a pena das faltas dos outros, a menos que a elas tenha dado ensejo, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha condições de fazê-lo. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se podia ter feito e não fez. É assim, por exemplo, que o suicida sempre é punido, mas aquele que, por sua crueldade, leve uma pessoa ao desespero e daí a se destruir, sofre a pena ainda maior. Na questão 17. Ainda que a diversidade das punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pequenas diferenças, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, principalmente entre aqueles que estão presos à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na demora da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação, que pode ser de meses ou de anos. Entre aqueles que, ao contrário, a consciência é pura, que durante a sua vida estão identificados com a vida espiritual e desligados das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar é pacífico e a perturbação é quase nula. Então, aqui, depois a gente ainda vai estudar, o Kardec vai analisar questões sobre, especialmente, a perturbação. Então, a gente vai adiantar o que é a perturbação, a gente já está entendendo aqui, né? A perturbação é um estado que o espírito fica algum tempo e ele fica como num estado aturdido, ele fica num estado de sono profundo, ele não está entendendo o momento do desenlace propriamente dito. Essa é uma coisa que é natural. Acontece com todos os espíritos, porque você está passando num estado para outro estado e aí há aquela surpresa daquela situação que é nova e que precisa se encontrar naquela situação, e esse é um estado que pode demorar pouco, quando ele está bem esclarecido, quando ele está desapegado da matéria, do sensório, tanto do sentimento, mas ele vai mais fácil quando o indivíduo já está nesse estado que a gente está falando, do desapego, mais ligado à espiritualidade, aí já está, né, na vida que veio pouco a pouco nos ensinando o desapego. Mas se a gente ainda continua, vai ficando mais difícil essa separação. Então, aí o Código Penal da Vida Futura nos coloca exatamente esse contexto, mais uma vez, para a gente entender que a gente precisa, aos poucos, se espiritualizar, né? Inclusive, é o tema espiritualizar, né? É o tema que a gente vai fazer, vai usar no 2024 no Encontro da Casa Espírita. E a gente tem descoberto assim, uma importância muito grande, que foi esse projeto espiritizar, de Joana de Ângeles, espiritizar, humanizar e qualificar, de Joana de Ângeles, né? Estamos estudando no ano 2024, mês de abril, será o encontro das casas espíritas, né? E outros encontros que a gente está agora envolvido com o Congresso. O que você fala? A gente está falando hoje muito nisso, me lembrei, sabe, Sueli, desse trabalho que a gente estamos construindo ao longo dos anos. É importante a gente pensar que numa casa espírita deve-se falar do espiritismo, é por isso que o tema espiritizar é tão importante, porque o espiritismo é que nos eleva, nos faz esse procedimento, esse progresso aí que está nos convidando, é através do espiritismo
raiz, né? Que a gente quer dizer. Isso. Não ter Essência, misturebas, raiz, né? Quando a gente já não domina esse tema, se a gente começar a misturar muito na casa espírita, você pode procurar em outros lugares, estamos dizendo na casa espírita. Esse tema espiritismo é que faz a gente entender o que é a vida futura. Então, esse estudo que a gente vai fazer das casas espíritas tem essa função aí da gente colocar nas casas espíritas o ensino dos espíritos, que aí a gente aprende a ser espírito um dia, né? Você vê o espírito. Quando você falou isso, a gente me remeteu a uma questão que é do sincretismo religioso. Na doutrina espírita não existe sincretismo religioso. Às vezes a pessoa confunde assim, a história em si do mundo é uma coisa. Sempre teve a mediunidade. A reencarnação não foi criada pela doutrina espírita, não foi descoberta pela doutrina espírita. Mas como a gente traz a reencarnação, o tema, como a gente lida com a reencarnação, tem um diferencial. Porque a reencarnação ela não é histórica, ela não é contada como diz os hindus, como diz os egípcios, como diz... Não. Ela é colocada como revelação, como os espíritos revelam. Tem lá na questão 222, as questões que trata da reencarnação do Livro dos Espíritos são as maiores questões que está. O número maior de perguntas está quando vem falando de reencarnação. Tem um ensaio teórico que Kardec traz na questão 222, ali a gente vê o diferencial. O processo é o mesmo, mas como é relatado, como os espíritos contam, é um diferencial. Tem filosofia que diz que você só pode reencarnar de 2000 em 2000 anos. Então, tem algumas coisas que a doutrina espírita não trouxe, não fez esse sincretismo com outras filosofias. É de experiência, experimentizou com os espíritos, com os médios, que é o laboratório, né? Os espíritos, o médium é a mediunidade, o laboratório da ciência espírita é isso. Então, só para a gente estar falando em relação a essa questão. É interessante, até porque a gente vê vários ícones que a gente reputa tão importante da ciência, que trabalhou com espiritualismo moderno. Por exemplo, o Wallace, o Alfred Wallace, ele era espiritualista. E ele não se converteu ao espiritismo. É interessante isso, né? Que o espiritismo diferencia exatamente nesse ponto que você fala aí, a reencarnação. Então, ele particularmente, que foi importante para a divulgação do espiritismo, ele não adotou essa certeza da vida futura. Não, ele até adotava, mas segundo a reencarnação, segundo os ingleses, né? Espiritualismo moderno espiritualismo. Então, ele não adotou o espiritismo propriamente. Ele é reputado aqui dentro do espiritismo como um importante divulgador das ideias, mas as ideias espiritualistas. Ele não adotou a reencarnação como Kardec. Então, é bem interessante esse ponto aí que a gente vê que o espiritismo se diferencia, sim, né, das outras doutrinas, mesmo que espiritualistas, né? É verdade. Então, esse assunto que você trouxe, que tem a ver com o Livro dos Espíritos, que todos esses assuntos, essas fundamentações, joga a gente para o Livro dos Espíritos. Por quê? Quando a gente fala filosofia espírita, é a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Antes, não era filosofia espírita, não tinha uma filosofia. Antes era espiritualismo. Então, quando a gente fala doutrina espírita... esse aí, olha, Alfred Russel Wallace, ele continuou no espiritualismo moderno até o final. Ele não adotou a vida, né, a reencarnação. Então, a gente vê que quando a gente vai falar doutrina espírita, é a partir de Kardec. Tanto que tem a mediunidade antes de Kardec e a mediunidade depois de Kardec. Tem um diferencial muito grande. Antes de Kardec não tinha responsabilidade, não tinha importância do médium, não tinha importância do espírito.
E aí não tinha um método, não tinha um trabalho, não tinha pesquisa, era tudo. Existiam os médios, existia a mediunidade, mas não tinha código de normas a serem seguidos. Aí, depois do lançamento do Livro dos Médios, que é 52% do Livro dos Espíritos, olha o Livro dos Médios, 52% do Livro dos Espíritos é o Livro dos Médios, tão importante que é toda essa questão da emancipação da alma, da comunicação com os espíritos. Então, todas aquelas questões, depois Kardec já tinha ali a Revista Espírita, ele faz aquele laboratório na Revista Espírita, com artigos, e depois, quando ele vai lançar o Livro dos Médios, ele trabalhou bastante as ideias, a observação, tudo foi à base de observação. Então, o grande laboratório do Livro dos Médios foi a Revista Espírita, que ali Kardec já foi observando, comunicando, vendo questões, aí ele lança o Livro dos Médios. Então, só para a gente estar vendo que só a partir de Kardec que é a filosofia espírita. Então, Casa Espírita é a instituição que segue o Livro dos Espíritos, que segue as 23 obras de Kardec, que não é só 5, 6 obras, 23 obras de Kardec. Aí sim é considerada filosofia, sociedade espírita, agremiação espírita, casa espírita, sempre espírita. Não importa o nome, é a filosofia que a gente segue, é o que caracteriza a nossa adesão à doutrina espírita. Vamos seguir, né, Sueli? Vamos. Vamos para outra questão, então. Não, ainda tem 17 e 18. Vamos lá, 18 e 19. Eu vou ler rapidinho, porque eu queria entrar em 156. Vou ler rapidinho. Fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos, e essa ilusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Então, é interessante isso, porque se na mesa mediúnica, isso daí é uma coisa comum. O sujeito chega lá, o espírito chega lá se achando ainda que está no século passado. Então, essa ilusão é porque ele estava apegado muito à questão do tempo, né, Sueli? É a questão do tempo. Isso a gente encontra no Memória do Suicida, a gente encontra no Nosso Lar, essa realidade aí que Kardec fala, depois ela vai sendo assim, revelada, não revelada, mas ela vai sendo replicada com os espíritos, trazendo que se sabe que é verdade, né? Está lá no livro no Evangelho, qual é a autoridade da doutrina espírita? É a universalidade dos seus ensinos. Então, a gente vê, Kardec faz essa colocação aí, que a Sueli leu, depois a gente vê no Memórias, a gente vê nas obras de André Luiz, os espíritos falando sobre essa questão do tempo. É muito importante. Já está entendendo que eles perdem a noção do tempo. O Tavares, Sueli, antes da gente partir para 56, ele está dizendo que tem perguntas. Pode jogar aí, Tavares. Quer ler para a gente, Sueli, por favor? Tá. Quem está falando aqui é a Altiva. Altiva é a nossa parceira aí. De vez em quando eu vejo ela falando aqui com a gente. Obrigada, Altiva. A morte natural pode produzir os meus efeitos deve ser os mesmos efeitos de uma morte violenta para alguém que é extremamente materialista? Morte natural é a mesma coisa que a morte violenta? Altiva, entendi a sua pergunta. Sua pergunta é a seguinte: morte violenta tem um efeito bem, bem pesado realmente, porque o espírito não entende o que aconteceu e foi fora do desgaste fluídico dele, que é o natural. A morte natural é esse processo que tem um desgaste fluídico, tem um tempo de fluido que você tem que usar para, então, acabar o seu fluido aqui e aí passar para o plano espiritual. Essa aí seria a morte natural. Agora, você coloca exatamente isso. A pessoa que gastou o seu fluido, né? Que é a matéria. Você gastou o fluido, mas foi apegado à matéria, ele vai ter toda a dor também, como se fosse uma morte violenta. Realmente
é fato, né? Isso aí é bem a comparação que você fez foi bem feliz, é isso aí mesmo. Tem esse apego à matéria, né? É, verdade. Acho que é só essa mesmo. Eu acho que sim. Se tivesse mais o Tavares tinha colocado. Vou ler essa 19 para a gente passar para 156. Para um criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão em isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância e pela sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto delas não veem o fim. Muitos estão privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos, geralmente, sofrem com a intensidade relativa os males, as dores, as necessidades que fizeram outros sofrerem, até que surgem arrependimento e o desejo da reparação, trazendo um alívio e fazendo entrever a possibilidade de, por si mesmos, porem um fim a essa situação. Então, assim, esse apego ainda do perispírito à matéria, mais uma vez, ele está ratificando. Depende de cada um. E tem aqueles que estão se sentindo culpados agora, vão se sentir culpados do lado de lá. E certamente vão ter apego, vai ter aquela ligação com aquelas vítimas de que ele fez causa. Então, esse é o caminho mesmo para seguir de maneira feliz e mais organizado, é não ter essas situações. Mas, tendo essa situação, precisa haver o arrependimento. Quando tem um arrependimento verdadeiro, sincero, aí o espírito vai ter mais chances de fazer, então, a reparação, passando pelo seu processo de expiação e a ligação com os espíritos superiores para indicar o caminho, né? Então, é um caminho que a gente vai ter que fazer, iniciando pelo arrependimento, porque a gente ainda é imperfeito, vai desencarnar com algumas culpas, com alguns arrependimentos, algumas situações que a gente não foi feliz, não ajudou, enfim, cada um vai ter suas dificuldades no desencarne, mas é preciso que a gente tenha o arrependimento para que a gente possa seguir o nosso caminho evolutivo. Ô, Sueli, é importante a gente ver essa pergunta que entrou aí, que muita gente tem essa dúvida, e a gente tem, assim, algumas respostas para estar dando, tá? Lê aí que a gente vai responder. Do Vitório, né? Vale a pena. Tá vendo? Quer que eu leia? Como ficam os bebês e as crianças Isso. quando morrem em tenra idade? Pode responder. Como é que vão os bebês lá para o plano espiritual? Isso mesmo. Então, olha só. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque muita gente tem essa dúvida. Nós também temos, a gente está aprendendo, tá? Junto com todo mundo. Não somos nenhuma sabichona aqui, não. Mas existe, sim, literatura espírita sobre essa questão. Bom, primeiro a gente sabe o seguinte, os bebês são espíritos, não são? São espíritos, né? A gente vai lá, na reencarnação de Segismundo, a gente vê Segismundo, um trabalhador, já vai em processo de evolução avançada, num determinado momento ele sentiu necessidade, fez lá uma lembrança do passado, ele viu que incomodou ele, resumindo, ele depois, com umas reflexões, viu necessidade de estar lá resolvendo uma questão lá de 3 séculos anteriores. O que é feito? Um planejamento. Então, localiza o casal e começa o planejamento para ele reencarnar. Então, qual é o processo para ele reencarnar? Os acordos com a família, no momento para reencarnar, é reduzido o perispírito dele,
o perispírito dele fica junto a Raquel, o perispírito, ainda não houve a fecundação. No ato da fecundação, aquele perispírito vai para o tamanho do átomo. Aí ele começa o molde para futuro corpo. Então, o relato é bem preciso, eu estou resumindo. Muito bem. Reencarna aquele bebê, não reencarna? Ali não conta que aquele bebê vai desencarnar ou não. Muito bem, não conta, mas já sabemos que ali é um espírito já com conquista, que vai ter toda lá um trabalho de resgate junto àquele casal. Mas quando a gente vai entre a Terra e o Céu, de André Luiz, também de André Luiz, tem o Júlio, que desencarna. Criança, lá com afogamento. Mas ele tem toda uma história lá da Guerra do Paraguai. Ele era um oficial, enquanto oficial ele desencarna por um suicídio, ele retorna àquela família, ele morre criança afogado, aí ele aparece na espiritualidade, sendo cuidado ainda com a postura de uma criança, no berço, chorando, lamentando. Aí tem que daí é Clarencio. Clarencio vai explicar. Sabe por que ele ainda está no tamanho de bebê e com esse comportamento? Por causa da questão da rebeldia dele enquanto espírito. Enquanto espírito, ele ainda trazia a revolta de ter sido traído. Então, ele se comportava daquela forma. Mas o que fazer? Como fazer? Então, o que eu estou querendo dizer? A questão vai ser lidada enquanto de espírito para espírito. De espírito para espírito. A cobrança que vai ser feita daquele espírito quando desencarnou, quando criança, vai ser levada em conta a postura dele de espírito. A postura de espírito. É óbvio que naquele momento ali, enquanto criança, muita coisa é levada em conta mais, por ter desencarnado quando criança, por não ter ainda utilizado naquela existência, naquele momento, esse livre-arbítrio de se desprender, mas ali, quando ele sai, larga do corpo, que 2 momentos, o primeiro momento é o primeiro mesmo orgânico mesmo, de se desprender o perispírito das células. Isso vai acontecer, independente de ser espírito, independente do equilíbrio ou não do espírito, aquele processo vai acontecer. Agora, a perturbação, que aí Kardec vem falando, a perturbação, o nome perturbação é o processo após aquele espírito sair daquela situação psíquica. Então, sair da situação psíquica não vai ser levado em conta, vai ser levado em conta ele enquanto espírito. Aí é toda ele como ser integral. Enquanto ser integral, não importa se ele saiu pela morte quando criança ou como adulto. É a soma de toda a capacidade ou não que ele tem. Então, essa questão da perturbação, o tempo que ele vai levar para ficar preso àquela situação psíquica, não só o corpo físico, é que vai determinar, o que determina é ele enquanto ser integral. É a capacidade daquele espírito que já saiu do corpo, das células, e ele continua preso ali. Por isso que Júlio estava na espiritualidade ainda num berço como neném. Estava num berço como neném porque ele morreu criança? Não. A gente vai encontrar outros relatos de pessoas que desencarnam quando criança e já aparecem na espiritualidade já como adulto. Porque o que depende é o estado de consciência, é como o espírito tem autocontrole, é o autoamor, é o autoconhecimento. É isso que Joana de Anjos vem martelando na nossa cabeça. Avance, evolua pelo grau de conscientização. É a necessidade de nós nos vermos como espírito com necessidade de evoluir, porque senão a gente pode aparecer, morrer desencarnando velho e está com comportamento e aparência, até mesmo aparência de criança, se o teu comportamento era infantilizado. Eu sei que tem muitas outras, as nossas irmãs podem estar colaborando aí,
mas é dessa forma que eu consegui agora trazer para o nosso irmão essa A ideia. gente identificar que aquele bebezinho que vem para a gente, gordinho, delicioso, é um espírito e que tem já um passado, faz uma diferença, né? É um espírito, e por isso que cabe a nós educarmos, né? Enquanto ele é moldável, segundo o Livro dos Espíritos nos fala, que a Helena mais é possível de se moldar esse espírito, e aí a responsabilidade. Então, é um espírito, e a gente precisa ter essa consciência. Né? Ô, Sueli, o Tavares colocou aí, Ensina-me a Falar de Amor. Eu não conheço esse livro. Luiz Sérgio é ótimo, né? Era um jovem, né? Então ele vem trazendo umas coisas bem... Tavares vai colocar aí sobre isso. Quer falar sobre isso, Tavares? É um livro já que tem mais de 20 anos, ensina a falar de amor. Ele trata justamente da colônia, uma colônia chamada também Maria de Nazaré, em que as crianças que morrem, né, em terna idade, pequenininho, a jovem, adolescente, vão para essa colônia. Olha, né? muito bom, Ele lembrar. fala, inclusive, de crianças que são abortadas, como é que você chega lá, né? Então, ele trata muito disso. Então, é um livro bem interessante do Luiz Sérgio. Mas eu queria chamar a Baile aqui para minha querida amiga Irani, que ela faz uma pergunta aí para a gente, olha só. O tempo tem influência em relação ao cérebro material e o cérebro fluídico? Olha só. Sueli, quer falar? Quer começar? Não, pode falar. Olha só, no Memória do Suicida e no Nosso Lar, aborda muito isso. Vou dar uma saidinha, só um minutinho. Tá. Esse tempo é muito comentado, é muito falado nas obras espírita. Então, o Camilo, lá no Vale do Suicida, ele fala sobre isso, que o tempo parou para ele. Existe um filme que Feitiço do Tempo, lembrei agora. Feitiço do Tempo era só fazendo um paralelo rápido, que é muito interessante, que para a gente entender que é coisa psíquica, tem a ver com o cérebro. O cérebro do espírito está no perispírito, que é o corpo mental. Mas quem faz esse comando para armazenar é o espírito, né? Quem dá a ordem é o espírito. O espírito em desequilíbrio, ele vai focar uma parte daqueles arquivos do cérebro, lá no cérebro psíquico, no cérebro arquivo da alma, né? Que é no perispírito. Bom, nesse Feitiço do Tempo, era um repórter que ele tinha um antagonismo com uma festa chamada Dia da Marmota. Era uma cidade, ele foi selecionado para cobrir esse Dia da Marmota. Cobrindo o Dia da Marmota, ele foi com tanta raiva, ele foi com tanto antagonismo com a festa, que quando ele chega no hotel, todo dia, ele era o mesmo dia, ele não conseguia sair, ele não conseguia avançar. Aí ele percebeu que ele estava vivenciando todos os dias o mesmo dia que ele chegou. Só conseguiu sair daquele quadrado, daquela ambiência psíquica do mesmo dia, quando ele se deu conta qual o sentimento que ele estava em relação àquele Dia da Marmota. Isso aconteceu com o Camilo. Enquanto o Camilo não despertou que ele estava preso ao ato do suicídio, todos os dias, a imagem e o tempo, ele vivia aquele momento que ele deu tiro no ouvido. André Luiz também. Ele vivenciava aquele ato. Nós também, quando ficamos fazendo recorte da nossa época de infância, de adolescência, a nossa época que nós tínhamos um padrão de vida alto, olha lá, esse livro mesmo, ó, o Feitiço do Tempo. É muito interessante, vale a pena vocês lerem, ver o filme e ler as obras. Então, no nosso dia a dia, esse recorte não é no cérebro físico, nós, alma, cristalizamos o pensamento, como ensina André Luiz no Mecanismo da Mediunidade, cristalizamos a mente num recorte de uma situação. A gente vivencia isso. Por isso que a gente encontra adultos infantilizados. Ele desenvolveu a intelectualidade, ele se forma, ele tem filhos, ele forma família, ele é profissional, mas a nível de espírito, a essência dele é infantil.
A essência dele quer guerrear, porque que é coisa mais infantil do que você resolver alguma coisa guerreando, matando. Além da morte, você ainda faz o ato horrendo, como se fosse o quê? A época da barbárie. Aquele espírito, como é aquele espírito? Será que quando ele desencarna, e quando a gente vai em libertação, a gente vai no próprio Memória, que vai relatar aquelas ambiências onde vai resgatar espíritos ali, que estão como se fosse a época da barbárie, como se fosse das cavernas. As atitudes, então, minha amiga, essa questão de tempo é o tempo que você está cristalizado em você, espírito, que passa a imagem para o corpo perispiritual, o corpo perispiritual joga para o corpo físico. Aí o cérebro registra aquelas imagens, você fica reproduzindo isso. Sueli, colabora aí com a gente, Sueli. E, na realidade, a gente faz isso aqui enquanto encarnados mesmo, né? Quantas vezes o nosso pensamento repete. Quando a gente está em aflição, é um fato que a gente consegue ver do mundo do espiritual, que é tudo muito maior dimensionado, porque a gente tem um abafador aqui, mas aqui mesmo quando você tem uma aflição, aquele pensamento vem repetido muitas vezes, você pensa no mesmo tema. Lá no mundo espiritual, como você não tem um abafador aqui, que é o próprio cérebro, né, físico, a cena, né, porque a gente vai viver de cenas, né, lá no mundo espiritual, imagens. Então, essa imagem vem se repetindo diversas vezes. Aí a gente tem que agora já ter essa dimensão aqui enquanto encarnados, para a gente se afastar do pensamento, não cristalizar, porque no momento que você cristaliza agora aqui, aquele pensamento se repete, e aí também a gente vai continuar numa cristalização mental que André Luiz nos coloca lá no mecanismo da mediunidade, que é sério, né? O pensamento suicida parte daí, essa cristalização mental que vai se repetindo o pensamento inúmeras vezes, e aí você acaba concretizando ou não, depende de cada um e do pensamento, mas esse que é o caminho, da gente se cuidar com essa cristalização, que lá no plano espiritual continua isso, e até de forma mais grave. Tavares quer falar. Você foi perfeito aí, quando de forma mais grave no plano espiritual. Acho que na Revista Espírita, ainda de 58, é a história de um danado, né? Que ele passa 300 anos na casa preso, e Kardec depois, é uma matéria muito longa, é a história de um danado. E Kardec pergunta a Luiz, mas ele viveu 300 anos nesse sofrimento, isso para ele foi muito mais, porque era o tempo todo, né? Aqui vocês têm justamente o corpo, o descanso e tudo mais. E quando nós estamos, tem uma grande diferença entre o que ocorre agora no plano material e aquilo que a gente leva e traz do plano espiritual. Então, a reminiscência ela é bem maior. Então, é por isso que tem acho que a pergunta 120, tem um negócio que Kardec, que os espíritos falam assim, para eles as eternidades, ele bota no plural, né, serão maiores, né? Maravilha, maravilha. Eu não estou entendendo. Qual ano e mês de quê? Está fechada, Helena. Liga. Dessa revista espírita, Tavares? Eu acho que é de 58. Eu vou dar uma procurada aqui agora. 2 minutinhos. Depois, Tem uma pergunta aí, viu? Tem uma pergunta aqui que é do Giovanni. É interessante. Sendo eu católico ou evangélico de carteirinha, depois da morte, vão para onde? Uma colônia espiritual para católicos ou evangélicos, ou então vão todos para o nosso lar espírita? Bom, olha só, tem uma obra de Chico, que ele vem contando o desencarne de um judeu, de um jovem judeu, e ele vem relatando que ele foi brasileiro, que ele vem relatando a colônia que ele estava, uma colônia judia em Israel, e que o avô dele que recolheu ele. Eu acho que isso aí já explica tudo, né, gente? A colônia Maria de Nazaré, ela é uma colônia que Maria de Nazaré, no planeta Terra, ela é responsável por suicidas, por questões de mães, com sofrimento com os filhos e outras coisitas mais, né? Então,
A colônia Maria de Nazaré, essa que a gente estuda no Memória de Suicida, ela tem outras colônias com esse fim. Ela é especialista em acolher suicidas. O suicida pode ser obsessor, pode ser outras coisas, mas eles têm que ser suicida. Se eles não forem suicida, isso está na segunda parte, no final do capítulo 8, ou início do capítulo 9, aonde o responsável pela torre de vigília vem relatando, final do capítulo 8, o responsável pela torre de Santarém, né? Anselmo de Santa Maria. Anselmo de Santarém, exatamente. Santa Maria. Santa Maria. O Anselmo de Santa Maria, no final, vem relatando. Eles vão a certos lugares, a espíritos que não foram para o Vale do Suicida, que o Vale do Suicida é um departamento da colônia Maria de Nazaré, então eles vão buscar. Eles vão atrair aqueles espíritos ex-suicidas, eles e os obsessores deles. Se os obsessores deles não tiverem desencarnado pelo suicídio naquela existência última, eles serão conduzidos para outra colônia, outras colônias. Então, ali eles são recolhidos. A colônia Maria de Nazaré, ela atende brasileiros, portugueses, espanhóis e colônias portuguesas na África, que quando tinha, né? Na época ainda tinha colônias portuguesas na África, não sei se ainda tem. Desculpa a ignorância, mas eu não sei se ainda tem. Se todas já se emanciparam. Então, a gente está vendo que é tudo muito de especialização. Não existe varinha de condão. Tá, todo mundo sabe tudo. Não, ali a gente aprende o quanto existe de especialista para cuidar de determinados assuntos. Quando a gente vai lá entre a terra e o céu, o benfeitor do Entre a Terra e o Céu, que é o mesmo do nosso lar. Bom, então, ele chama Luciana, uma médium, para fazer um atendimento fraterno. Que aí, André pergunta, poxa, mas você, com tanta capacidade, ele fala, eu tenho capacidade para atingir a questão intelectiva do espírito, mas a Luciana é especialista em ir na emoção, isso eu não tenho capacidade. Ele declara isso lá entre a Terra e o Céu. É muito instrutivo isso, gente. Ninguém sabe tudo, não, então a gente acha que sabe tudo. Eu sou coordenador desse trabalho, no meu trabalho não é assim, não. A gente tem que entender que cada um tem o seu patamar de especialidade. Você pode entender tudo, mas as pessoas são mais especialistas numa área ou na outra. Então, eles vão para as suas colônias. Essa questão da religião, porque o que é religião? Não é se religar com Deus? Agora, pode ter colônia espírita, pode ter colônia também ligada à Igreja Católica? Lógico. Eurípides fundou uma colônia para acolher especialmente espíritas. Especialmente, mas só espírita não. De acordo com a ligação, de acordo com a sintonia. Mas todas as comunidades religiosas têm espíritos ali fazendo as suas colônias. Lógico. O nosso lar, então, aparece lá. O nosso lar já tem gente de vários movimentos, de várias comunidades religiosas. Eu não sei se eu cheguei a atingir, mas a Sueli pode estar aí. Não, mas é isso mesmo, né? A gente é amparado em qualquer situação. Se é espírita, se é evangélico, vai ter um amparo de acordo com a sua crença, né? E aí você depois vai ter a instrução que a gente vai seguindo, né? Mas acabou o nosso tempo, não deu tempo para a gente pegar 156, não, tá? Então fica aqui no ar, aqui, essa importante, que aqui, essa questão aqui a gente vai contextualizar lá com o coração, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a 156. Então, ô, Sueli, não percam. Sueli, isso chama-se produtividade. Olha como a questão 155 foi produtiva. Foi, Na verdade, levou 2 programas, não mais de 2 programas, e essa é a nossa proposta, tá, gente? Por isso que a gente não está marcando aqui tempo para acabar.
nenhuma questão, nem outra. A gente só não pode ficar assim, alongando por alongar. Mas teve perguntas, foi surgindo questionamentos entre a gente mesmo. Então, a gente sabe que esse tempo que a gente leva é o tempo necessário para estar sendo proveitoso para as reflexões nossas de quem está nos ouvindo, tá? Então, vamos encerrando, né? Vamos encerrando, deixando aí a água na boca para a semana que vem, que a gente vai falar sobre essa questão 156, que é bem rica e importante e bem curiosa aqui, que a gente traz o livro também bastante importante com Emmanuel para esclarecer. A Irani está lembrando também a questão do esposo de Dona Laura lá em nosso lar, já reencarnado, ainda criança, volta ao nosso lar em espírito, né? Da sua última encarnação como adulto. Ele está encartado como criança, ele aparece lá na despedida, interessante que da despedida da Dona Laura, André estava, me lembrei, Irani, e ele fala, então a senhora vai voltar daqui a alguns meses? Ela, não, daqui a alguns dias. Ele, ué! Aí a gente aprende que nem todos os espíritos precisam ficar presos ao corpo enquanto o corpo está sendo fabricado, né? Por causa do quê? Porque o perispírito são encamados. Outro dia a gente fala sobre isso, né, Sueli? Vamos lá, vamos fechar. Vamos fazer a prece. Hoje só está eu e você. A Rita não está aí para fazer a nossa prece, né? Ou ela está? Não, tá. Está aí, Rita? Tá não. Tá não. Tá. Vamos fazer. Eu faço a prece, já que você fez a inicial, tá? Tá bom. Então, em nome de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, em nome do nosso Mestre querido e amado Jesus, em nome de Maria de Nazaré, a doce meiga Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a nossa mãe, a mãe da humanidade, em nome desses benfeitores, Antônio de Aquino, que foi hoje aqui lembrado e está sempre nos nossos corações, os benfeitores da nossa casa, a Casa de Leon Denis, os benfeitores aqui da Web Estação da Luz, porque a gente sabe que nada que se constrói é sem benfeitor. Então, em nome de todos eles, nós profundamente agradecidos, com nossos corações pacificados, harmonizados e felizes por estar enganjado nessa campanha de divulgação da doutrina espírita. Pedimos permissão a todos esses amoráveis espíritos para darmos por encerrado esse trabalho da manhã de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.